E amanhã, véspera de São João, é dia de acender fogueiras, né? Uma tradição nordestina que vem da religião católica. Isabel, mãe do apóstolo João e que se tornaria o mais famoso santo junino, teria avisado a prima Maria do nascimento do filho por meio de uma fogueira. Mas por causa da fumaça, muita gente sofre nessa época, principalmente quem tem problemas respiratórios. O repórter Bruno Fontes conversa com o médico. Bruno, quem não tem como fugir dessa fumaça pode fazer algo para diminuir os efeitos dela para a saúde? Boa tarde. É difícil, né, Márcio? A gente vê que a cidade do Recife, em Olinda, muitas pessoas acendem essa fogueira. Então, a gente convidou, nós estamos aqui num cenário muito característico aqui, até porque nessa região tem muitas fogueiras. Estamos aqui em Casa Amarela, em frente ao sítio da Trindade, na estrada do Encanamento. A gente percebe as barraquinhas de fogos. Quem está aqui ao nosso lado é o Dr. Valdemir Antunes. Ele trabalha com os pacientes, as pessoas que têm muita alergia, principalmente alergia de fumaça, e nessa época do ano é mais complicado. Então a gente chamou ele para participar e para ele ajudar a gente a responder essas perguntas. Márcio e Clarissa, eu estava querendo saber se nessa época, principalmente amanhã, quando essas fogueiras começarem a ser acesas, se as pessoas têm como evitar a não ter esses problemas de asma, problemas respiratórios. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcio e Clarissa. Realmente é uma situação difícil como evitar a fumaça e também como mudar a nossa tradição de acender as fogueiras. Então, o que vale seria uma orientação para que os pacientes que já têm uma predisposição, que já têm uma exposição prévia, sabendo que tem uma asma, uma rinite, ele evitar ao máximo esse contato com a fumaça. E serve também para aqueles pacientes que nunca tiveram o seu diagnóstico prévio, se sentir qualquer alteração, tanto respiratória como nos próprios olhos, qualquer irritação, por menor que seja o sintoma, já serve como alerta para que a vítima, a pessoa, se afaste da fumaça e que vá brincar São João de outra forma, dançando quadrilha, comendo comida de milho e se divertindo de outra forma e cuidando da sua saúde. Não fica tão assim em cima da fogueira não, fica soltando fogos, não fica perto daquele local que tenha muita concentração de fogueira não. Não, isso aí o ideal seria que as pessoas procurassem fazer uma comunidade, evitar diminuir a quantidade de fogueira, que fizesse uma fogueira pela rua e não uma pela casa, e parece que cada um quer fazer uma fogueira maior competindo com o vizinho, entendeu? Então a gente tem que competir para a saúde, em prol da nossa saúde, da nossa vida, não em prol da poluição. Entendeu? Então evitar ao máximo essa exposição e diminuindo. E quem for acender, procure acender num lugar mais descampado, que a fumaça possa expandir, difundir mais, e não em um ambiente fechado. Além da asma, que a gente sabe que é muito comum, principalmente nessa época chovendo, com fumaça, existem também outras doenças que essa fumaça vai prejudicar? Sim, uma intoxicação pela própria fumaça, né? Uma queimadura que o fogo que causou a fumaça pode queimar. Então é uma coisa muito frequente, as queimaduras de pele, até por fogos de artifícios, que podem dar muitos danos à saúde. Doutor já estava falando então que a gente vai conversar daqui a pouco, é sobre essa irritação nos olhos, no nariz. Então, Clarissa e Márcio, ele vai continuar aqui com a gente e daqui a pouco a gente volta para também explicar outros assuntos, outros problemas que o fogo, que a fumaça provocam nessa época. Daqui a pouco a gente volta aqui do sítio da Trindade. Tá combinado, Bruno. Eu também vou querer saber em relação aos cuidados com as crianças, né? Que é difícil deixar as crianças longe da fogueira, né? Hoje aqui no NETV a gente está falando dos cuidados com a saúde, principalmente para quem não dispensa uma tradicional fogueira na véspera de São João. É a noite iluminada, a família reunida em volta, para assar aquele milho, né? Exatamente, só que aí vem a preocupação para quem tem problemas respiratórios, até para evitar que as crianças fiquem perto dessa fogueira. A gente vai voltar a conversar com o Bruno Fontes, ele está lá no sítio da Trindade, no bairro de Casa Amarela, conversando com o alergologista. Então, Bruno, o que é que deve ser feito para evitar que crianças possam ter problemas de saúde? Isso, Clarissa, nós falamos sobre esse problema da fumaça, né, problemas respiratórios, e agora a gente vai conversar com o Dr. Valdemir Antunes para que ele explique das crianças quando acontece então irritações nos olhos, no nariz, porque essa fumaça vai causar alergias. O que elas devem fazer, doutor? Bruno, sempre é procurar dosar realmente como é que foi a reação, certo? Por menor que seja, procurar lavar com água corrente, água temperatura ambiente, procurar lavar os olhos, o nariz com soro,
certo? Mas melhor do que tudo é prevenção. Nunca deixar seu filho fazer o que quer. Sempre ouvir um não, uma orientação e dosar, sempre mostrando ele o perigo que isso possa vir a acontecer. Olha, se você se queimar, vai perder suas férias, vai ficar no hospital. Sempre dosar para que ele possa... A melhor prevenção é a conversa mesmo. A melhor prevenção é a orientação, a conversa dos pais com os filhos e sempre dizer o que pode e o que não pode. Nunca deixar ele fazer o que acha que quer só por uma comodidade, e que o próprio paciente, a própria vítima, como os pais, vão ter um prejuízo muito maior apenas por permitir qualquer coisa, que ele vá ver uma fogueira sozinho, por exemplo. Não pode deixar isso acontecer. E quando, mesmo assim, se ele ficar com os olhos vermelhos, as crianças ficam com os olhos vermelhos, até os adultos também, com o nariz, se colocar aquele pano molhado ou pano com soro, isso seria uma boa orientação, caso aconteça alguma irritação com os olhos? Sim, assim, procurar lavar sempre os olhos com soro fisiológico, com a temperatura, até o soro se tiver um pouco, com temperatura um pouco mais baixa, lavar os olhos e também nunca deixar para mais tarde, nunca minimizar, subvalorizar os sintomas, porque tá na noite de São João, vamos brincar, amanhã a gente vê isso. Nunca dar uma ênfase maior do que deve, nem nunca desvalorizar a reação. Se achar que, por exemplo, que é um problema mais sério, leva logo para o médico, mesmo que seja naquela noite de São João, não deixa que essa doença cresça não, por exemplo. Exatamente. São João, graças a Deus, tem todos os anos e a gente não sabe qual é o risco de um acidente possa vir a causar. Então, ter prudência, também nunca levar por qualquer queimadura de fogão, qualquer coisa que possa vir mínima, mas sempre valorizar e ter uma consciência do que está acontecendo. Falamos em queimadura também, a pessoa não deve, a gente sempre alerta aqui, principalmente nessa época, não coloca nada, margarina, pasta de dente, não coloca nada disso se acontecer, se perto da fogueira ela se queimar. Não, na verdade água corrente, entendeu? Não usar, existem muitos mitos, algumas coisas, não colocar gelo também, que o gelo pode queimar, água corrente e observar, não estourar a bolha também, é uma coisa que as pessoas tendem às vezes a estourar a bolha, não estourar, valorizar bem e qualquer coisa procurar o que o médico possa avaliar melhor. Existe algum equipamento, algum material que as pessoas podem usar nessa época para evitar, para não inalar, por exemplo, a fumaça, para não ter problema com os olhos? Elas podem também usar alguns equipamentos de proteção? Não, na verdade, assim, para quem está se divertindo, ele não vai querer estar exposto a usar um óculos, uma proteção, uma máscara que um trabalhador é obrigado a usar quando está fazendo uma função que inale fumaça. Então, melhor que nem é procurar acender a fogueira num lugar bem amplo e procurar evitar a exposição, manter uma certa distância. Prevenção e conversa também com as crianças. Exatamente. A gente agradece então ao Dr. Valdemir Antunes, que explicou para a gente o que as pessoas podem e devem fazer amanhã para não ter problemas de saúde. Voltamos agora ao estúdio. A gente lembra em situações como essa a importância da conscientização durante esse período de São João. Evitar deixar a criança perto de fogos de artifício, perto de fogueira. O doutor Valdemir disse na entrevista, é sempre muito importante, porque é importante a conscientização e brincar tranquilamente. Exatamente, para que a noite seja tranquila, né, e bonita como deve ser.